Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, é aqui que o ardor já está me incomodando há alguns dias para dar mais um complemento de dicas para vocês, né? Nesse vídeo. E esse vídeo eu vou falar, irmão, da armadilha que é a prosperidade. E vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? O texto base aqui da King James, minha King James, vai estar em Ageu, tá? No capítulo 1º, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Por esse motivo, a palavra do Senhor mais uma vez foi comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura, é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim ordena Yahvé de Sabá, o Senhor dos Exércitos: considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfazeis. Bebeis, mas não consegui matar a sede. Vestivos, mas ninguém se sente aquecido e confortável. E o que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada. Em outras versões, no saquetel furado. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai o vosso passado, refleti sobre o que tem feito. Portanto, subi sem demora ao monte, trazei boa madeira e edificai o Baite, né? A casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. De fato, esperaste muito, mas veio pouco. E com esse pouco, quando o levaste para casa, eu ainda dissipei com um só sopro. E agi desse modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixaste a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Por essa razão, por causa de vós mesmo, o céu reteve o orvalho e cessou de dar o seu fruto costumeiro. Só até aqui, irmão. Lendo isso aqui, para você que tem uma quilometragem espiritual, não precisa nem mais pregar. Mas o que eu gostaria de falar para vocês é alertá-los sobre uma armadilha que está vindo por aí, tá? Primeiro a gente vai experimentar crise, mas a gente já experimentou crise. A gente vai experimentar uma crise muito grande. Não a ponto, eu não acredito que não a ponto da gente virar, igual eu falei nos outros vídeos, países como a Venezuela, Argentina, Cuba, Coreia do Norte, entendeu? Porque eu já expliquei, por causa da quantidade de pessoas de bem e que ainda serve ao Senhor. Entendeu? Então, há uma separação aí, irmão, das pessoas que abandonaram completamente a Deus e as pessoas que ainda mantêm a fé em Deus, aquela chama que está fraca, mas ainda não se apagou. E Deus considera isso, entendeu? A chama do Espírito, a proteção de Deus, ela é igual à própria vida. Enquanto há vida, não se fala isso, há esperança. E Deus pode reverter qualquer quadro no último segundo. Mas quando vem de Deus, a prosperidade é duradoura, irmão. A própria promessa de vida eterna já fala isso. Eu vou contar uma coisa para vocês, irmão, antes de entrar na revelação desse texto. Eu fui uma pessoa que eu ganhei muito bem, mas muito bem mesmo, tá? E dentro de casa. A ponto de eu me mudar para uma casa que naquela época, quando o salário mínimo era R$700 por mês, eu me mudar numa casa de quase R$1.400 por mês. Uma casa grande, de aluguel. Uma casa grande, numa rua fechada, com cancela, que era meu sonho. Você acordava com passarinhos cantando, entendeu? Tamanho silêncio que era. E outra coisa, irmão, eu tinha cartão de crédito, essas coisas, eu pagava 4, 5 dias antes, porque o dinheiro sobrava. Não tá me entendendo? O dinheiro que eu ganhava era muito superior ao que eu gastava, e eu gastava bem. Só que aquilo teve um custo na minha vida também. Eu acordava, a pessoa pensa assim, trabalha para ele mesmo, então ele pode fazer. Não, não é assim não, irmão. Eu posso fazer meu horário, não é assim não. É pelo contrário. Você tá me entendendo, irmão? Porque quando você trabalha para alguém, você tem que bater o cartão de ponta, e aquele horário ali acabou, tu vai embora. O teu não. Você realmente tem a escolha de você deixar para outro dia e trabalhar dobrado no outro dia, ou você esticar um pouquinho e deixar tudo em dia. Então eu acordava 3 horas da manhã e dormia 1.
Muitos dias assim, para poder não deixar meus clientes na mão, para poder não ter desistência. E com isso o dinheiro foi entrando, e com isso foi a soberba também. Tá me entendendo, irmão? E era a base de muita cerveja. Aí eu parei de trabalhar tomando cerveja, porque isso atrapalha a tua concentração. Então, eu conversando com a minha esposa, falei assim, eu tinha um sonho, porque eu trabalhei na Antártica de Jacarepaguá, e o ônibus passava pela Taquara. E eu sempre tive um sonho de morar ali, pelos verdes, né? Aí, irmãos, apareceu uma proposta de um apartamento na Chave, que estava quase terminando. Aí uma corretora, né, que era até evangélica ela, eu não culpo ela, irmão, porque ela estava fazendo o trabalho dela. Eu culpo a mim mesmo, tá? Que foi um sonho meu, um sonho que não foi um sonho que eu pedi a Deus, não foi um joelho. E essas coisas, irmão, casamento, essas coisas se pede para Deus. E isso Deus te garante. E se você pedir para Ele te garante o melhor. Se você for de cabeçada, você vai se dar mal, igual eu me dei, que eu vou contar para vocês. Então, eu dei muito dinheiro de entrada. Eu vendi uma moto minha, uma Tenere 250, só para pagar as comissões da corretora e da equipe dela lá. Só que tinha uns penduricalhos aí, uns gastos extras, que mesmo eu ganhando daquele jeito ali, irmão, eu não deu para pagar. Por exemplo, eles tiveram que fazer um castelo d'água lá na rua, e eles repartiram aqueles custos para todo mundo. Então, resumo da história, eu desisti do negócio. Aliás, quando a gente foi no coquetel de lançamento, fui eu e a minha família. Nós já tínhamos ido visitar a obra, né? Com autorização lá, a gente teve que botar aquele capacete. Primeiro que o apartamento não era tão grande igual eu imaginei. E não era compatível com o valor. Acho que na época era 347 mil reais. Um duplex, mas um duplex que se somasse tudo não dava nem 70 metros quadrados, irmão. Então ali foi a primeira decepção. Aquela sensação de você estar pagando muito caro por algo que não é aquilo, entendeu? E esse foi o primeiro sinal. No coquetel de lançamento, as pessoas que estavam ali, elas olhavam a gente com um olhar de desprezo. E aquelas pessoas seriam nossos vizinhos, foi o segundo sinal. O terceiro sinal, irmão, foi o mais sobrenatural. Que quando a gente foi assinar o contrato definitivo, que a gente ia transferir o dinheiro, o certo era a gente ir lá na Barra da Tijuca, mas a construtora que essa corretora trabalhava, estava com outro empreendimento mais perto de casa, aqui na Vila da Penha. Então ela falou, não, olha só, eu tô com seus contratos aqui, você, em vez de ir para Barra e chegar lá não me encontrar, você vem aqui para Vila da Penha, a gente assina aqui. Eu falei, tudo bem, me arrumei, peguei minha esposa. Só que na Vila da Penha tem um largo, que é chamado Largo do Bicão, que ele tem um retorno. Se você seguir direto e lá na frente virar à esquerda e à direita, você ia dar naquele prédio, porque a mulher estava lá esperando a gente. Só que antes tem um retorno à esquerda para tu voltar. Irmãos, em nome de Jesus, eu não minto para essas coisas. O meu carro, o volante dele deu 2 voltas sozinho para a esquerda quando chegou no retorno. Eu pensei que o meu carro tinha batido numa pedra, pensei que o meu carro tinha batido no meio fio, mas não bateu, porque você sente o baque. Ele virou sozinho. E olha só o que eu falei, irmão. Eu falei lá para minha esposa assim, olha só como é que Satanás é. A gente está indo lá realizar o nosso sonho e ele não quer. Irmão, não era Satanás, era Deus. Ele está falando, não comete essa loucura, cara. Não faça isso. Aquilo não é para você. Você não pediu isso para mim. Você está ganhando bem agora, mas vai vir uma crise aí. É como se ele estivesse falando isso. Então ele mandou um anjo para mandar um sinal extremo para mim. Extremo. E eu não acreditei, irmão. Eu peguei, ele deu 2 voltas, o carro entrou no retorno, eu tirei o carro do retorno e fui assinar esse bendito desse contrato, que depois que eu desisti me deu um prejuízo de 49 mil reais. Esse é o preço que eu paguei por não ouvir a voz de Deus e não estar atento aos sinais. Irmãos,
a crise, eu não vou explicar nesse vídeo que é muito longa essa explicação, mas Deus ele segue um padrão de semeadura e de colheita. Isso é para a terra, tá? Ele estabelece descanso, que é o Shabá, né? Você trabalha 6 dias descansa um, esse um é o Shabá. E para a terra também é assim. A terra tem que ter um descanso para poder frutificar. É isso que a palavra de Deus explica. Então, por o homem, pela ganância do homem, não respeitar isso, não respeitar horários, não respeitar dias, o dia que é para descansar, o dia que é para trabalhar, igual Eclesiastes 3 diz, né? Tudo há um tempo e um propósito debaixo do céu. Por homem não respeitar isso, você pode ver que de 7 em 7 anos tem uma grande crise financeira. E de 7 vezes 7 também, de 49 em 49 anos também tem uma grande crise. De 490 em 490 anos também tem uma grande crise. Se você vir pesquisando, você vai descobrir que eventos mundiais catastróficos, tipo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, até a queda desse World Trade Center aí que quebrou a economia mundial, essa pandemia também, ela está ligada a isso. Elas caem nessas datas amaldiçoadas. Então realmente foi aquilo que aconteceu. Eu perdi o meu dinheiro, tive que voltar para minha casa, entendeu? Essa que eu estou gravando aqui o vídeo, que é 30 metros quadrados com quintal. E eu fiz um pacto com o Senhor, eu com a minha esposa, e falei assim: Senhor, agora eu não vou dar um passo nessas coisas estruturais sem a sua orientação. Então ele vai te dando sinais. E ele fala isso em 1º e 2 Samuel com Davi. Davi já tinha um grande exército, irmão. Mas tudo que Davi ia fazer, Senhor, o Senhor vai entregar os fulanos lá na minha mão? Aí Deus falou: pode subir, que eu vou entregar. Em outras ele fala assim: o Senhor vai entregar eles na minha mão? Eu falei assim: vou, mas não agora, espera. Deus dá instrução, tá entendendo, irmão? Porque esse nosso trabalho, essa nossa vida, ela é uma batalha diária. E a gente precisa de um general forte para nos guiar. E o que eu queria falar com os irmãos é que a gente está atravessando uma grande crise e o ápice dela está vindo agora. Só que depois de uma crise, o que vem, irmão? Mais período de prosperidade, é o que está dizendo em Ageu aqui. E é o que eu falei nos outros vídeos que aconteceu com a Venezuela. A prosperidade te afasta de Deus. A própria política de direita, a economia indo bem, com um governante honesto, com um presidente honesto, ministro técnico, a economia cresce. Isso aconteceu com os Estados Unidos, irmão. Por isso que eles falam do sonho americano. O sonho americano é um sonho material, de você conseguir comprar suas coisas, ter dinheiro, viajar, ter a tua casa, teu carro. O sonho americano, ele é associado à prosperidade. Tu tá me entendendo, irmão? Então no Brasil é a mesma coisa. E o Brasil, ele tem muitas coisas que outros países não têm, inclusive os Estados Unidos. Então se tiver um governo honesto, por exemplo, eu costumo falar, você imagine japoneses dirigindo o Brasil. Como é que esse Brasil ia ser, querido? Tu tá me entendendo? O problema aqui é que a gente tem pessoas podres, desonestas, corruptas. Mas também que a gente não pode reclamar muito não, porque a mesma pessoa que está pedindo um santo no poder é a pessoa que faz gato de luz, que acha um celular na rua, não devolve, pega dinheiro a mais de troco e não devolve. Tem gente que acha celular, eu já vi um pastor, irmão, um pastor, achar um celular na rua e ainda agradecer a Deus. Aí dá vontade de falar para ele assim, que eu não quero polêmica, esses caras. Tu acha que Deus ia fazer uma pessoa perder um bem que ela gastou um dinheiro para fazer você achar, irmão, que Deus é esse, querido? Então somos um bando de desonestos. A verdade é essa, irmão. Nós somos um bando de desonestos, corruptos e ladrões, querendo um Jesus Cristo no poder. Eu acredito que o dirigente da nossa nação seja o retrato de nós, do nosso íntimo. Aquilo que a gente não fala, mas aquilo que a gente é. E a gente esquece que tem um Deus que sonda corações e não se liga em palavras. Então, no versículo 4, ele já está dando a dica por que ele está fazendo isso. Porventura é tempo de habitar em casa com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruína. Mais uma vez eu falo para vocês, irmão. As pessoas pensam que esse contexto foi só aquela época ali. Que a Babilônia destruiu Jerusalém, que arrebentou o templo, levou cativos alguns, deixou outros lá a gente chama de cidade dos refugiados lá. Querido, Jerusalém
é a casa que você vive. Se você é o Israel de Deus, uma das 12 tribos, é que crê em Jesus Cristo. A Bíblia não é um livro de história. Ela só tem que botar um nome pelo que aconteceu na época, mas você tem que fazer a substituição espiritual para ela ser atual, igual o jornal de amanhã. Então não é isso que ele está dizendo aqui, que a gente prospera, esquece de Deus. Não é isso que acontece, irmão. A gente tem que ser sincero, porque como eu acabei de falar e vou sempre repetir, Deus sonda corações e não palavras. E o que você acha que é a casa de Deus? Ah, é a igreja, Ricardo, que destruíram o templo de Salomão? É, no contexto histórico. Mas casa fala do quê, irmão? Quando Jesus fala assim, bem-aventurado aquele que edifica a sua casa em cima da rocha. Eu já expliquei, rocha, pedra de esquina, é Cristo. E tu acha que casa é o quê? Tu acha que Jesus está falando o quê? Eu quero que você faça uma igreja em cima de mim? Não. Casa é a sua vida. E quarto é o seu coração. Que Mateus 6,6 ele diz assim, ó, entra no teu quarto, no teu coração. Ore em secreto, que o Senhor em secreto te responderá. Tu acha que Jesus não sabia que teria pessoas que não teriam quarto? Que morariam nesses kitnet aí que a cozinha vira quarto de noite? Que nem sala tem? Tu tá me entendendo? Então, no sentido espiritual, quarto é seu coração. O que ele tá fazendo aqui? Olha só. Ele está falando o que ele está fazendo, ou seja, se vocês forem por conta própria, vocês vão ficar no prejuízo. Eu já acabei de contar o grande prejuízo que eu amarguei, né? Mas, irmão, eu posso falar uma coisa para vocês? Não me trouxe peso nenhum. Depois que você percebe a burrada e se arrepende, você tem que esquecer essas coisas. Que isso aí vai criar uma raiz de amargura no teu coração. Eu não tô nem aí, irmão, sabe por quê? Porque eu não sou amante de mamão. Eu perdi pela minha burrice, perdeu, tá perdido. Não vou botar culpa na corretora, não vou falar que a corretora me enganou sendo crente, eu não vou arrumar desculpa e para ficar falando mal do meu irmão, que isso não agrada a Deus. A culpa foi minha, acabou, somente contra ti pequei, Senhor. Tu tá me entendendo? A gente tem que parar de ficar remoendo o passado. A gente chora na hora porque tem um período de luto. Não só o luto pela morte de alguém, mas o luto pela perda que você tem, pela burrice que você faz. Mas se você ficar chorando muito, aquilo vira uma murmuração. E murmuração desagrada a Deus. Então Deus está falando que as pessoas estavam trabalhando e ele estava soprando. É ele, não é o diabo não, tá, irmão? Aqui está falando que é ele. Vou fazer o pouco que vocês levam para casa, eu assopro. Ou seja, tem a prosperidade contrária. Naqueles dias eu ganhei muito dinheiro, mas o dinheiro foi embora muito rápido. Sabe o que Deus está fazendo hoje comigo? Eu não estou ganhando nem um quarto do que eu ganhava. Mas eu estou fazendo mais coisas em termos materiais do que naquela época eu ganhava muito. Você está me entendendo? Para quem viu o vídeo meu aí, que eu dei os 2 exemplos, o sobrenatural, o depósito de Deus, também é nesse sentido. Você está entendendo, irmão? Então, com Deus, o pouco é muito. Entendeu? Sem Deus, o muito é pouco ou nada. Ele assopra, é ele, não é o diabo não. Pode ser o diabo, mas ordenado por ele. Então, o que acontece? Olha só, ele está falando aqui que as pessoas não são felizes, elas não conseguem prosperar enquanto a casa dele está abandonada. Ou seja, o tempo desses tempos de Eclesiastes, que é tudo há um tempo e um propósito, o tempo dele, ele está cobrando o tempo dele, de comunhão com ele, que a gente chama de jejum. Tem gente que só pode dar jejum de meia hora, outros dão de 1, outros dão de dias, dependendo do nível de busca. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais ele vai te prosperar, mais ele vai te abençoar, entendeu? Mas também muito mais ele vai te cobrar. Então o que acontece, irmão? No versículo 8 ele está dizendo a solução, ó. Portanto, subi sem demora ao monte e trazei boa madeira e edificai o baíte, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado. Por que ele fala para trazer boa madeira? A madeira, ela vem da onde? Ela vem de árvore. A árvore é o quê? A simbologia do homem. Você lembra da árvore do bem e do mal? De Gênesis? Da ciência do bem e do mal. Por que do bem? Porque o diabo conheceu o bem. E depois ele se rebelou, se tornou mal.
A árvore da vida é Jesus Cristo. Deus não proibiu de você comer da árvore da vida, mas da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, do fruto que Satanás produz. Deus fala, se comer, certamente morrerás. Então ele está falando para trazer boa madeira, traz almas. Ore pelos seus irmãos, pregue o evangelho. Mesmo que as pessoas falem, Ricardo, ele não quer ouvir, mas tem alguém que vai ouvir. Alguém que está escutando esse vídeo aí, meu, tá com essa semente no coração. Pode até não me dar crédito, até porque o crédito não é meu, o crédito é de Cristo. Mas eu preciso ser esse instrumento, e eu agradeço ao Senhor, que pela misericórdia dele, fazer um homem falho e pecador desse aqui como instrumento dele. Então ele está dando a dica, traz madeira, ore, se lembra, o Pai, a oração é Pai Nosso, não é Pai meu. Pai Nosso, traz um irmão para a presença de Deus. Ore por uma vida que está cega. É isso que ele está falando, traz boa madeira. Quem conhece se é boa ou não é Cristo. Entendeu? Ele que vai ver. Mas ele, se você não fizer isso, ele vai arrumar outra pessoa, irmãos, que eu estou falando, e você vai perder a sua bênção, a sua pedra na coroa. Então ele está dizendo aqui, traz boa madeira para minha casa, para que eu me alegre. Olha só, irmão. Porque se você está sentindo que essa mensagem é para você, não se envergonhe, se arrependa. Porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E ele diz que, e a palavra também de Deus diz que só uma maneira, irmão, de você fazer uma festa no céu, Deus reuniu os anjos de se alegrar. Quando um pecador se converte, quando um pecador abandona os maus caminhos e fala assim, poxa, eu vou seguir esse Cristo, eu vou seguir esse Deus, que é verdade, não é coincidência. E o diabo, para finalizar o vídeo, o diabo ele está vindo aí, de novo, como eu te falei, a crise vai chegar no seu ápice e depois vai voltar a prosperidade. Só que essa prosperidade, como ela é a final, assim, antes do milênio, ela vai arrastar muita gente, irmão. Vai arrastar muita gente. Aí é que as pessoas vão abandonar a Cristo mesmo. Porque com dinheiro tudo muda, irmão. Infelizmente é assim. Eu senti isso na pele, eu estou falando aqui com os irmãos. Mas mesmo nesses momentos de prejuízo ou momento de prosperidade, eu percebi que o Senhor, Ele tirou de mim esse amor ao dinheiro. Não é que eu rasgue dinheiro, não é que eu despreze dinheiro. Eu preciso do dinheiro, infelizmente é assim que o mundo é. Mas esse amor, entendeu, irmão, ao dinheiro, a ponto de você não dormir, a ponto de você ficar igual um zumbi, fazendo hora extra, trabalhando, para ganhar dinheiro e ser soprado. Entendeu? O mundo tem um ditado mundano que diz, o que vem fácil, vai fácil. Por quê? Baseado nessa passagem também. Porque o que não vem de Deus vai fácil. Você pode ganhar fácil. Porque o diabo, ele vem com dinheiro. Agora, quanta gente que você conhece rica aí, que é separado, que não conversa com as suas esposas? Eu conheço gente que tá no segundo andar, no quarto, a mãe tá fazendo comida, a mãe manda mensagem pelo WhatsApp para falar que a comida tá na mesa. É isso que Deus quer? Será? Mas por quê? Tá no quarto, tá com televisão grande, tá com ar-condicionado, tá com computador, tá com celular, dinheiro. E cadê a comunhão? Cadê a conversa? Cadê as brincadeiras? Cadê os conselhos? Os conselhos, os nossos filhos estão vendo na internet. Os conselhos, os seus filhos estão vendo na Rede Globo, que mascara tudo que é maligno e bota como bonitinho. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, irmão. Também vai vir aí, para quem sobreviver a essa crise, vai vir aí momentos de prosperidade. Mas o Senhor está dando a dica aqui. Ele não tem nada contra você ter dinheiro na conta, de você tocar de carro ou de casa, não, desde que seja na direção dele, tá, irmão? Ele só está clamando aqui o tempo dele. O tempo dele ele não abre mão. Entendeu? Mas ele também não se mete na nossa vontade. Entendeu? Ele deixa aberta a porta, ele deixa a porta da salvação. Ele não te empurra para dentro dela, é você que tem que entrar. Mas se você não der o tempo de Deus, ele também não vai poder fazer nada contra você, tá? Essa prosperidade que vai vir aí é um engodo, é um engano, e ela está associada à marca da besta. Tu tá me entendendo, irmão?
O vídeo ficou longo. Esse aí é o conselho. Qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.